Então, vamos dar início à nossa aula de revisão? É bom, Isabel, bom que você já fez, porque aí você compara o gabarito, revê a explicação, tira dúvida, ok? Muito bom isso daí. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos começar a revisão de uma coletânea de exercícios voltados para a segunda fase do 31º exame aqui da galerinha do curso Esfera. Estamos juntos, ok? Então, vamos lá. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda, meu amor. Muito bem-vinda. Vamos começar, então, a primeira questão? Olha só, a primeira questão ela diz o seguinte: Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata, na qual exerce a função de auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta, de meio-dia às 17, e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano e a empresa pretende negociar, junto ao sindicato, a supressão do intervalo para aumentar a produtividade da empresa. De acordo com a situação apresentada e com os termos da CLT, responda a seguir. Primeira questão diz: será possível suprimir o referido intervalo? Segunda questão: caso seja estabelecida a referida cláusula em norma coletiva, o que poderá ser feito por Reinaldo? Então, vamos embora. Qual é o tema dessa questão? Negociação coletiva. Se o sindicato e a empresa podem negociar a supressão ou a redução do intervalo intra-jornada. E aí, se você tiver com a sua CLT e não sabe de cabeça, você iria procurar em negociação coletiva e para achar o quê? Professora, essa questão ela versa sobre o artigo 611-A e o 611-B da CLT, sobre jornada de trabalho e a redução do intervalo intra-jornada. Boa noite, Eloá, seja bem-vinda, meu amor. E aí, presta atenção aqui, olha só a dica da professora. Aqui diz o seguinte, que Reinaldo trabalha numa padaria. Ele exerce a função de auxiliar de padeiro. Presta atenção na jornada dele. De meio-dia às 17. Ou seja, meio-dia, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nosso cliente aqui, ele só trabalha por dia 5 horas. Se ele tem uma jornada diária de 5 horas, quantos minutos de intervalo ele vai ter? Professora, até 4 horas de trabalho é sem intervalo nenhum. Acima de 4 horas, limitado a 6 horas, são 15 minutos. E acima de 6 horas, até 8 horas de jornada de trabalho, é 1 hora de intervalo no mínimo. Pois é, esse Reinaldo, como ele tem uma jornada de trabalho de 5 horas, ele só tem direito a um intervalo de 15 minutos. E aí, presta atenção, a padaria quer negociar com o sindicato para suprimir esse intervalo. Isso pode ser feito? Não pode. Por que essa negociação não vai ser possível? Porque o artigo 611-A da CLT, que fala da preponderância do negociado sobre o legislado, diz o seguinte, que o intervalo intra-jornada ele só pode ser reduzido para 30 minutos para jornadas de trabalho onde esse empregado tem uma jornada de 6 a 8 horas, porque esse empregado tem 1 hora de intervalo. Então, nesse caso, como ele trabalha exatamente 6 horas, o intervalo intra-jornada dele não pode ser suprimido. É ilícito essa supressão. Deixa eu ver aqui no chat. Supressão para jornada acima de 6 horas. Muito bem, Fernanda. Perfeito. Então, aonde é que você fundamenta essa assertiva, essa pergunta? No artigo 611-A, inciso 3 da CLT. Olha só a pergunta. Será possível suprimir o referido intervalo? Olha só a resposta. Não será possível suprimir o referido intervalo intra-jornada, uma vez que o artigo 611-A, inciso 3º da CLT, só prevê a redução para as jornadas de trabalho, onde o intervalo é de 1 hora, para, no mínimo, 30 minutos. Então, essa supressão ela é abusiva. O Maurício está perguntando aqui, professora,
usei o artigo 71, parágrafo 1º. É obrigatória a concessão do intervalo. Pois é, Maurício, deixa eu só fazer uma colocação aqui. O tema dessa questão girava em torno do negociado sobre o legislado. Você até poderia complementar a sua resposta com o artigo 71, parágrafo 1º da CLT. Poderia complementar, mas a base legal, o chamariz dessa questão é o artigo 611-A, inciso 3º. Por quê? Porque só é considerado objeto lícito de negociação a redução do intervalo para 30 minutos. O empregado, no mínimo, tem que ter 30 minutos de intervalo. O que a padaria quer fazer? Tirar todo o intervalo. Pode ter a supressão total? Não pode. É abusiva essa cláusula. Entenderam? Então, a primeira resposta é que não será possível. E a letra B traz outra pergunta. Caso seja estabelecido a referida cláusula em norma coletiva, o que poderá ser feito por Reinaldo? O que Reinaldo pode fazer se a padaria e o sindicato não observarem essa condição? Ou mesmo se a padaria fizer por ímpeto, o que Reinaldo pode fazer? Vamos lá? Como o artigo 611-A, inciso 3º, diz que a redução do intervalo é para no mínimo 30 minutos, se o sindicato se a empresa retirar todo o intervalo, torna-se objeto ilícito, torna-se uma cláusula ilícita da negociação coletiva. E, nesse caso, o que a pessoa prejudicada pode fazer? Ela vai utilizar o que está previsto no artigo 611-A, parágrafo 5º. Professora, o que ela pode fazer? Propor uma ação que tem por finalidade anular a cláusula objeto da negociação coletiva. Só que presta atenção, nessa ação proposta por Reinaldo, ele tem que formar um litisconsórcio necessário, aonde ele vai incluir no polo passivo da ação a padaria e o sindicato. Aonde é que está isso, professora? No artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. Todo mundo me compreendeu? Porque a questão toda é a seguinte, a pergunta foi, o que ele pode fazer? Foi desrespeitada a norma e foi suprimido o intervalo de 15 minutos. O que ele pode fazer? Ele pode propor uma ação individual ou coletiva, com a finalidade de quê? De anular a referida cláusula que retira, que suprime o intervalo de 15 minutos. Oi, Meirellen, seja bem-vinda, meu amor. Fica aqui conosco. E aí, nesse caso, é necessário, com essa ação individual ou coletiva, ser em face da empresa e do sindicato, formando um litisconsórcio necessário. Beleza? Tranquilinho? Essa foi a nossa primeira questão, ok? Segunda questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza, Ceará. Maria ocupa cargo de confiança. Aí você já é malandro e sublinha cargo de confiança. E por absoluta necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você também é esperto, sublinha a palavra lá, absoluta necessidade do serviço. Devendo lá permanecer, fixar residência em razão da distância. De acordo com a situação apresentada e nos termos da CLT, responda aos itens a seguir. Vamos lá. Neste caso, a transferência da empregada necessita da anuência, uma vez que irá fixar residência em Porto Alegre? Letra B. Tratando-se de transferência abusiva, o que pode fazer o empregado sobre a transferência? Então, vamos lá. O objeto dessa questão, o tema dessa questão é alteração do contrato de trabalho, transferência do empregado. O que nós lembramos sobre esse tema? Artigo 468 e 469 da CLT. O artigo 468 e 469 da CLT dizem o seguinte,
que é vedado ao empregador alterar o contrato de trabalho de forma unilateral, provocando prejuízo ao empregado. Porque se essa alteração trouxer prejuízo, ela é nula de pleno direito, beleza? Só que nós temos um problema. O artigo 469 fala da transferência do empregado. E, dica para vocês, quando eu falo de transferência, significa dizer mudança de domicílio. E aí, nesse caso, qual é a regra? Vamos lembrar da regra? Olha só a regra. A regra é que a empresa não pode transferir o empregado para outra localidade, mudando o seu domicílio, sem o consentimento do empregado. Então, para transferir o empregado mudando o seu domicílio, é necessário o consentimento do empregado. E, além disso, se essa mudança for provisória, a empresa paga ao empregado um acréscimo de 25%, chamado de quê? Adicional de transferência, beleza? Mas toda regra tem exceção. E qual é a exceção? 3 exceções. Vamos lá? A primeira exceção é quando o empregado for exercente de cargo de confiança. O empregado que exerce cargo de confiança foge à regra. Basta comprovar o quê? A real necessidade do serviço. Comprovando a real necessidade do serviço, não vai precisar de quê? Do consentimento do empregado, beleza? Só que, presta atenção, vem aqui comigo. É só esse empregado que exerce cargo de confiança? Não, tem mais outras duas aonde eu não necessito do consentimento. Quem são, professora? Condição implícita ou explícita no contrato de trabalho e a extinção do estabelecimento empresarial, ok? Lembraram desse nosso checklist? Então, rapidinho, para a gente relembrar. Espera aí que estão falando aqui comigo, deixa eu mandar beijo. Alice, oi. Bruninha, seja bem-vinda. O nosso material está lá na área, tá? Ana Maria, seja bem-vinda, meu amor. Vamos lá, nós estamos na segunda questão. Nosso material, nossas questões estão lá na área do aluno, lá do curso, tá bom? E eu também acho que no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vamos lá, vamos voltar para a segunda questão. Então, olha só. Nós já vimos que a regra é não alterar para causar prejuízo. E se for mudar o domicílio, é necessário o quê? O consentimento. Vamos agora observar a questão? Na questão, diz lá que a Maria, ela exerce cargo de confiança. Gerente, diretor, coordenador, cargo de confiança. E a questão também diz que, por absoluta necessidade, ela tem que trabalhar onde? Em Porto Alegre. E aí vem a pergunta: a transferência do empregado precisa da sua anuência? Não precisa da sua anuência. Professora, por que não é necessário a anuência do empregado? Por que não? Por 2 motivos. Porque ela exerce cargo de confiança e a empresa comprovou a real necessidade do serviço. Nesse caso, é dispensável o consentimento do empregado. Onde é que está isso, gente? No artigo 469, parágrafo 1º da CLT. Beleza? Então, a pergunta é se precisa. Precisa do consentimento? Não precisa do consentimento. Por quê? Porque exerce cargo de confiança e a empresa comprovou a real necessidade do serviço. E aí nós temos a segunda questão. O que diz a segunda? A segunda questão diz assim, letra B. Tratando-se de transferência abusiva, o que pode fazer o empregado sobre esta transferência? Aí nós temos que lembrar que lá no nosso índice remissivo, se você procurar transferência abusiva, você vai achar o artigo 659, inciso 9 da CLT. E toda vez que a empresa transferir o empregado para uma localidade diversa do contrato de trabalho, acarretando na mudança de domicílio, sem o seu consentimento
ou sem a real necessidade do serviço, o que esse empregado pode fazer? Já correu lá no artigo 659, no inciso 9? Lá diz que ele pode pedir o quê? Uma liminar, uma medida cautelar. Para quê, professora? Para impedir isso aí, muito bem. Uma liminar para impedir a transferência abusiva. Muito bem. Com base aonde? No artigo 659. Professora, a Conceição está perguntando aqui, gente. Professora, podemos utilizar também a súmula 43 do TST? Vamos lá? De cabecinha, agora eu não lembro, mas a nossa CLT está aqui. Vamos aqui, ó. Súmula 43 do TST. Vamos ver aqui o que diz a nossa súmula 43 do TST. Transferência, presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do 469, sem a comprovação da necessidade do serviço. Tereza, amor, Conceição, amor, você pode até utilizar sim, mas não só ela. Além da súmula 43, o ideal era o artigo 469, parágrafo 1º, beleza? Você pode complementar a letra A com a súmula 43. Show! Mas a fundamentação da primeira questão é o 469, parágrafo 1º. Beleza? Dúvida? Se tiverem perguntinhas, vão falando aí comigo no chat e a gente vai respondendo, tá bom? Estou aqui de olho no chat e respondendo, tá bom, meus amores? Não saiam daqui com dúvida. Coloquei 469. Conceição, tá ótimo. Só fundamentou com 469? Fechou, ganhou o ponto da questão. Beleza? Sem problema nenhum. Ok? Então, ó, na primeira questão, você vai dizer que a transferência não foi abusiva, porque exerce cargo de confiança e a empresa comprovou a real necessidade do serviço. Então, ela pode ser transferida mesmo sem o seu consentimento. Ponto. Segunda questão. Se a empresa transferir o empregado sem a comprovação da real necessidade do serviço ou sem o consentimento do empregado, o que esse empregado pode fazer? Ajuizar uma reclamação trabalhista, ingressar com uma reclamação trabalhista. E nessa reclamação trabalhista, o objeto da reclamação é obter o quê? Uma liminar. Para quê, professora? Para impedir a transferência abusiva. Fechou? Dúvida até aí? A ideia é essa, impedir, tornar sem efeito a transferência abusiva. Beleza? Tamo junto? Então, vamos lá para a terceira questão. Maurício está dizendo aqui, professora, na letra B, poderia acrescentar a OJ 67, SDI 2? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. 67, SDI 2. Deixa eu ver se ela está aqui pertinho de mim, senão eu vou lá atrás ver. OJ 67, SDI 2. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, que de cabeça eu não tenho. Deixa eu ver ela aqui atrás. De cabeça, eu não lembro essa OJ, não, mas eu estou vendo aqui agora. Me dá só um minutinho. Nós vamos ver agora. SDI 1. Espera aí. SDI 2. Cheguei nela. Vamos aqui. Não fere direito líquido e certo a concessão de liminar obstativa de transferência do empregado em face de previsão. Novamente, Maurício, olha só, você pode complementar a resposta da letra B com a OJ 67 SDI 2, complementar. Mas a base legal da nossa resposta está na CLT, no artigo 659, inciso 9 da CLT. Só ela não, tá? Porque ali está dizendo a utilização de mandado de segurança, né? Mas ali a gente tem a nossa CLT com uma saída. Então é ela que nós temos que utilizar, tá bom? Beleza? Então vamos lá agora para a terceira questão. A terceira questão diz assim, ó. Se tiverem dúvida, vão colocando aí, tá?
Vera Lúcia foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando em escala 12 por 36, no horário das 19 até as 7 horas da manhã do dia seguinte. Essa escala é prevista em acordo coletivo, assinado pela loja com o sindicato de classe em vigor. De acordo com a situação apresentada e com os termos da CLT, responda a seguir. Letra A. A empresa deverá obrigatoriamente conceder alguma pausa para alimentação e descanso? Letra B. Nessa escala, os dias que coincidem com um domingo ou feriado deverão ser remunerados? A empregada deverá receber adicional noturno? De nada, Maurício. Então vamos lá, vamos devagarzinho. Prestem atenção aqui, por gentileza. Imaginem o seguinte: o tema, a primeira coisa, olha só, dica para você, ó, hashtag dica para você que vai fazer o 31º exame. É muito importante você ficar atento, você descobrir qual é o tema da questão. Aonde é que você vai procurar? No índice remissivo. Porque, às vezes, o aluno passa muito tempo folheando o índice remissivo para poder achar a fundamentação, porque a resposta ele já sabe. E aí, olha só, aqui está na cara. É a jornada de trabalho 12 por 36. É previsível essa jornada de trabalho na nossa CLT? É. No artigo 59A da CLT. E como é que eu faço para contratar o empregado 12 por 36? Ou por norma coletiva, ou por acordo individual escrito. Beleza? Então, preste atenção aqui. A primeira pergunta foi: a empresa deverá obrigatoriamente conceder intervalo? Será que a empresa deve obrigatoriamente conceder intervalo? A resposta, o erro dessa assertiva, a pegadinha dessa assertiva é a palavra obrigatoriamente. Por quê? Porque quando você observa o artigo 59A, você diz, muito bem. Por quê? Porque é uma faculdade à empresa. A empresa poderá observar o intervalo ou indenizar o intervalo. Muito bem. Então, a questão, quando diz assim, a empresa deverá obrigatoriamente conceder alguma pausa para alimentação e descanso, aí você diz lá, na escala 12 por 36, os intervalos intrajornadas poderão ser observados ou indenizados, conforme o artigo 59A, caput da CLT. A empresa não é obrigada a conceder, porque ela pode indenizar. Olha que simples, só isso. Só isso. Professora, basta só isso na nossa resposta. Ela não é obrigada, porque ela poderá indenizar o período do intervalo intra-jornada para descanso e alimentação, com acréscimo de 50% de natureza indenizatória. Beleza? Só que tem a letra B. A letra B diz assim, na escala, preste atenção na letra B, porque eu chamo a letra B, esse tipo de pergunta 2 em 1. Uma pergunta só, na verdade, são uma alternativa, a letra B, com 2 perguntas. Porque ela diz assim, ó, nesta escala, os dias que coincidem com domingo e feriado deverão ser remunerados? E aí você vai lá, B.1. Na escala 12 por 36, muito bem. Tem gente aí dizendo que acertou. Isso aí. Na escala 12 por 36, os dias que coincidem com domingo ou feriado não devem ser remunerados. Não devem ser remunerados. Não, professora? Não. Porque não é devido o pagamento a 100%. Por quê? Porque ele compensa com a folga de 36 horas. Então, o domingo trabalhado, o feriado trabalhado, na escala 12 por 36, é dia normal de trabalho. Beleza? Professora, aonde é que está isso, pelo amor de Deus? Está lá no artigo 59A.
lá no nosso artigo 59A. Deixa eu só ver se é caput. Eu não botei aqui. Deixa eu só ver se é caput ou parágrafo. Vamos aqui no 59A? Aqui, cheguei já. 59A. 59A, parágrafo único. A remuneração mensal já abrange o domingo e o feriado trabalhado. Perfeito, Fernandinha. 59A, parágrafo único. Então, o domingo e o feriado não serão devidos com acréscimo de 100%. Não é devido em dobro. Espera aí que tem gente falando aqui comigo. Só um momentinho. Luiz Edmundo diz assim, eu combinei com o artigo 71, parágrafo 4º. Deve ser lá a letra A que você está falando, né, Edmundo? Até pode colocar, não tem problema não, tá? Mas desde que você tenha colocado 59A. Muito bem, sem problema nenhum, ok? E aí, nessa mesma pergunta veio uma outra. Olha só a outra. A empregada deverá receber adicional noturno? A pergunta é, presta atenção agora comigo, o empregado que trabalha na escala 12 por 36 tem direito a adicional noturno? Qual é a resposta de vocês? Olha a escala dela, 19 até as 7 da manhã. Como é que se chama esse horário de 19 até as 7 da manhã? Resposta, turno misto. Ela tem parte do período diurno e ela tem parte do período noturno. É devido adicional noturno a essa empregada? É devido. Mas é devido até quando? Das 22 até as 5 da manhã. As prorrogações, não. Conseguiram me entender? Muito bem, Isabel, isso mesmo. Beleza. E onde é que está isso? Está lá no artigo 59A, parágrafo único. Então, cuidado. Olha a pergunta, olha só a pergunta. A empregada deverá receber adicional noturno? Você tem que responder. O adicional noturno somente será devido entre 22 e 5 horas da manhã. As prorrogações do período noturno não se aplicam na jornada 12 por 36, conforme o artigo 59A, parágrafo único. Beleza? Isso aí, muito bem, Isabel, muito bem, isso mesmo. O Maurício colocou aqui, ó, a OJ 388. OJ 388, deixa eu ver essa OJ, gente. 388, que de cabeça, juro para vocês que eu não consigo. Tá sabendo sim, fica calma. Tá sabendo sim, esse nervosismo não te pertence, Bel. Bel não, Mary, olha só, nada disso. Professora, pode explicar o OJ 388? Espera aí, Maurício, espera aí. Posso sim, deixa eu só ler a OJ 388, que de cabeça, Titi aqui não lembra, tá? Vamos lá. OJ 388. SDI 1. Vamos aqui. 388. Vamos aqui. Jornada 12 por 36, jornada mista que compreenda a totalidade do período noturno, adicional noturno. O empregado submetido à jornada 12 por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito adicional noturno relativo às horas trabalhadas. Gente, olha só, opa, preste atenção aqui, faz um favor para a titia, vamos lá, todo mundo? Essa OJ 388, ela não está sendo mais utilizada. Ela é anterior à nossa reforma trabalhista, beleza? Então, vocês que estão aí comigo no chat, conversando, resolvendo essas questões, façam o favor. Sabe aquela caneta marca-texto que nós utilizamos para indicar que não se utiliza mais determinado artigo, determinada súmula diante da reforma trabalhista? Pois é. Então, você pega essa caneta marca-texto rosa, a nossa indicação é a rosa, mas se você gosta de roxo, pega a roxa, beleza? E aí você vai lá, ó, e risca, tá bom?
Por quê? Porque a OJ 388, ela vai de encontro com o artigo 59A, parágrafo único da CLT. Beleza, Maurício? Então, você risca ela não está sendo mais aplicada. Inclusive, se você tiver colocado ela na sua resposta, você iria errar toda a sua resposta por conta dela. Andréia, seja bem-vinda, meu amor. Chegou agora? Muito bem. A Alice está dizendo aqui, caraca, me confundi, eu tinha colocado que seria prorrogado. Então, não confunde mais não, tá bom, Alice? Vai lá e risca 388 também, porque não pode. Ok? Beleza? Mais alguma dúvida? Todo mundo? Ok, né? Então, já foi. Então, a terceira questão, fechamos, tá bom? Agora nós vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela diz assim, ó. O sindicato dos empregados X entabulou com o sindicato dos empregadores Y uma convenção coletiva para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada de trabalho seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos. Além disso, que haveria a instituição de um banco de horas anual, que nas jornadas de trabalho de 7 horas diárias haveria um intervalo de 20 minutos. E a participação nos lucros seria dividido em 4 parcelas. Fernando, engenheiro químico, com salário de R$10 mil mensais, também aproveitou o momento de negociação e firmou individualmente com seu empregador regras sobre o regulamento da empresa a qual trabalha. Considerando o teor da norma e as cláusulas e o disposto na CLT, responda. Então, vamos lá. Letra A. Todas as cláusulas do instrumento normativo são válidas? Na mesma pergunta, a negociação entre Fernando e a empresa possui validade? Vamos comigo? Então, olha só. Novamente, um tema que versa sobre a preponderância do negociado sobre o legislado. Lembra que em sala de aula eu aviso assim para vocês? Foca no 611. 611A, 611B. 611A é o liberou geral, é o pode tudo. Mas pode tudo o quê? Só pode ser negociado o que estiver no 611A nos 15 incisos, observando a regra do 611A. E o 611B é o que não pode ser negociado, é objeto ilícito de negociação. Pois é. E aí, preste atenção, olha só a pergunta, Todas as cláusulas, foram 4 cláusulas, 4. Uma sobre marcação de jornada, a outra sobre banco de horas, a outra sobre redução de intervalo para 20 minutos e a PL em 4 parcelas. Todas são válidas? Não. Todas as cláusulas do instrumento normativo são válidas? Não. Nem todas as normas do instrumento coletivo são válidas. Por que não, professora? Responde para mim. Você pode ter apenas 20 minutos de intervalo? Professora, não. Porque para jornadas de trabalho superior a 6, limitada a 8 horas de trabalho, o empregado tem que ter 1 hora de almoço, ou no mínimo 30 minutos. Então, aquela norma coletiva que concede ao empregado 20 minutos de almoço, ela é válida? Não é válida. Ela não é válida. Beleza? Tem mais alguma coisa, professora, que vai tirar a validade? Eu posso combinar com o sindicato a forma de marcação da jornada? Posso. Eu posso combinar com o sindicato banco de horas anual? Posso.
Eu posso combinar com o sindicato pagamento de PL em 4 parcelas, mesmo que a lei de participação nos lucros diga que são no máximo 2? Eu posso? Posso. A única cláusula que vai de encontro, qual é? A do intervalo. Porque o intervalo tem que ser de, no mínimo, 20 minutos. Entenderam? Deixa eu ver aqui o chat. Isso mesmo, Isabel. Muito bem. Acima de 6 horas, 30 minutos de intervalo. Isabel, muito bem também. Olha só. Toda vez que nós pensarmos em PL, é participação nos lucros e resultados. Nós temos a Lei 10.101 de 2000. Lá regulamenta a PL, beleza? Lá regulamenta a PL. Nesse caso, lá na lei da PL, quantas vezes no ano o empregado pode receber PL, participação nos lucros? Quantas vezes? 2 vezes no ano. Ou de forma trimestral, com previsão em norma coletiva. Pois é, só que a lei da PL, Bel, a lei da PL diz que não pode, mas, princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Perfeito, isso mesmo. Mas lembra o princípio da preponderância do negociado sobre o legislado? Que o que tiver negociado pelo sindicato se sobrepõe à lei? Pois é. Então, com previsão em norma coletiva, eu posso fixar uma PL, um pagamento de PL em 4 parcelas? Posso. Princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Então, essa cláusula é válida? É válida. A cláusula do banco de horas é válida? Também. A cláusula da marcação por aplicativo também? Também. Qual é a única cláusula que não é válida? Intervalo de 20 minutos. Essa daqui não. Porque para jornadas de trabalho superiores a 6 horas, e ali a jornada é de 7, o intervalo é de, no mínimo, 1 hora, que pode ser reduzido para 30 minutos. 611-A, inciso 3º da CLT. Beleza? Agora, nessa mesma perguntinha, diz assim, a negociação entre Fernando e a empresa possui validade? Quem é Fernando? Engenheiro. Quanto é que Fernando ganha? R$10.000. Fernando pode negociar diretamente com seu empregador o regulamento da sua empresa? Fernando pode? Gente, Fernando não pode. Fernando não se enquadra como hipersuficiente. Então, Fernando não pode negociar diretamente com seu empregador, porque ele não é hipersuficiente, porque ele não possui os requisitos do empregado hipersuficiente. Quais são? Quais são esses requisitos? O primeiro requisito é que o empregado possua diploma, nível superior completo. E o segundo é o pagamento dele. O salário dele tem que ser igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência Social. Como ele não atingiu esse teto, então ele não é hipersuficiente. Ele não pode negociar diretamente com o seu empregador. Onde é que está isso, professora? Artigo 444, parágrafo único da CLT. Beleza? Isso mesmo. Muito bem. Galera aqui está afiada. Muito bem. Parabéns. Isso mesmo. Tá bom? Só que nós temos a letra B. O que diz a letra B? Vamos lá. A letra B diz assim: como se denomina um instituto que permite... eu já até disse a resposta. O instituto que permite a prevalência das normas previstas em negociação coletiva. É o princípio da preponderância do negociado sobre o legislado, que está previsto onde? No artigo 611-A da CLT. Entendeu? É esse princípio, prevalência do negociado sobre o legislado, que permite o sindicato negociar diretamente com a empresa ou com outro sindicato. Muito bem. Parabéns para vocês. Está todo mundo afiado, todo mundo certinho. Show de bola. Tá bom?
Qual o valor do regime geral da Previdência Social? Suzaninha, meu amor, presta atenção. Hoje, atualmente, eu acho que está 6.100 e uns quebradinhos. Mas, para efeito do exame da ordem, você provavelmente, ou a banca vai informar na época o valor, para que você saiba, tá? Ou ela vai dar um valor muito superior, porque, por exemplo, no dia de hoje, para que você possa ser hipersuficiente, isso aí, 6.101, tá vendo? Quase que eu acertei um pouquinho mesmo, né? Então, assim, hoje em dia, a banca teria que ter dito assim, 15 mil, 13 mil, porque inferior a 10 já não é, beleza? A banca vai indicar ou vai justamente lhe dar um caminho para que você possa estabelecer. Hoje em dia, o teto do INSS, salário do INSS, é esse valor aí, 6.101,06. Beleza? Tamo junto? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a quinta questão. Quinta questão diz assim: Rosenval Mito foi admitido pela empresa Motores 24 Horas para exercer a função de operador de máquinas. Desde o início do seu contrato de trabalho, o empregado era responsável por manusear uma máquina que emitia ruídos acima dos limites de tolerância, fixados pelo Ministério do Trabalho. Por tal razão, Rosenval sempre recebeu adicional de insalubridade, em grau médio, 20%. Após 5 anos de labor nessas condições, a empregadora optou por comprar um novo maquinário para toda a área fabril, com o objetivo de modernizar e dinamizar sua estrutura, aumentando, por consequência, a qualidade e a quantidade de sua produção. E, inclusive, sem que houvesse qualquer tipo de emissão de ruído. Deste modo, a empresa Motores 24 Horas entendeu como correto o cessamento do pagamento do adicional de insalubridade a seus operadores de máquina, e dentre estes incluso Rosenval. Diante dos fatos, responda às questões a seguir. Letra A. A empresa agiu corretamente ao parar de pagar o adicional de insalubridade? E aí? Letra B. Caso o empregado estivesse exposto aos ruídos de forma intermitente, ainda assim teria direito a receber o adicional de insalubridade? E letra C. A empresa poderia negociar com o sindicato o enquadramento do grau de insalubridade a ser pago ao empregado, ainda que de forma diversa ao estipulado pelo antigo Ministério do Trabalho? Vamos devagar? Nós já sabemos que o tema desta questão é insalubridade. Então, preste atenção aqui. Insalubridade significa dizer que você está sujeito, exposto a um agente nocivo, insalubre ou perigoso. Lá começa no artigo 189 da CLT. E aí a empresa disse que tinha um ruído a nível médio e pagava 20%. 5 anos depois, ela comprou equipamento novo, que tirou o ruído, eliminou o ruído, e ela entendeu por bem o quê? Cancelar esse pagamento. Ela pode cancelar? Pode. Aqui, ó. A empresa agiu corretamente ao parar de pagar o adicional de insalubridade? Sim. A empresa agiu corretamente ao parar de pagar o adicional de insalubridade. Por quê? Porque quando houver a eliminação do risco nocivo à saúde, não é mais devido o adicional de insalubridade. Inclusive, nós temos isso em 2 súmulas, súmula 80 e súmula 289 do TST. Súmula 80 e súmula 289 do TST. Não, Isabel, não precisa ter a descaracterização, não. Basta a eliminação do risco. Não há que se falar em direito adquirido. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 2 anos, 2 meses. Eliminou o risco nocivo, eliminou o risco
totalmente, veja bem, não é diminuir o risco, é eliminar o risco. Com a eliminação do risco, cessa o pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade. Beleza? Súmula 80 e 289 do TST. Beleza? Não precisa ser apenas por autoridade competente, não. Tá bom? E aí nós temos a letra B. Caso o empregado estivesse exposto a ruídos de forma intermitente, ainda assim teria direito de receber o adicional de insalubridade? Aí o que você vai dizer? Sim, a exposição de forma intermitente enseja o pagamento do adicional de insalubridade, conforme a súmula 47 do TST. Ok? A exposição só não pode ser o quê? Eventual. Exposição eventual, não. Agora, se a exposição for direta, habitual, permanente ou intermitente, a súmula 47 diz que é devido o adicional de insalubridade. Beleza? Isso aí. Súmula 47 do TST. Muito bem. Agora, se a questão tivesse dito eventual, aí eventual não. Eventual a fraude de insalubridade a ser paga ao empregado, ainda que de forma diversa ao estipulado pelo antigo Ministério do Trabalho. Olha ela aí de novo, gente. A empresa pode negociar com o sindicato o enquadramento do grau de insalubridade, mesmo que diferente aos quadros do Ministério do Trabalho. Isso está previsto aonde, professora? No artigo 611-A, inciso 12 da CLT. Então, a empresa pode estabelecer, por norma coletiva, o enquadramento do grau de insalubridade. Por quê? Porque isso consta no artigo 611-A, inciso 12 da CLT. Beleza? Dúvidas até aí? Estou vendo que a galera está afiada, está todo mundo respondendo aí no chat, está muito bom, muito bacana. Todo mundo acertando, isso mesmo. Maurício está aqui falando comigo, ó. Professora, a OJ 121 está certa? Deixa eu ver aqui o que diz a OJ 121, Maurício. Me dá só um minutinho que eu chego lá e vejo. Vamos aqui. OJ 121. Vamos ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ela até cita aqui embaixo, eu vou lá atrás ver. OJ 121. Aqui. OJ, é OJ? O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de substituto processual e pleitear a diferença do adicional. Olha só, Maurício, ela fala como a questão da substituição processual. Essa OJ, ela está caindo de paraquedas nessa questão, ela não tem nada a ver nesse momento. Não seria utilizada, eu não indicaria a utilização da OJ 121, não. Você pode até complementar ela, tá? Mas o ideal é que você coloque o 611-A, inciso 12, da CLT, porque ali fala da preponderância do negociado sobre o legislado e com a previsão do grau de enquadramento de insalubridade, tá? Se você quiser só adicionar, dizendo que o sindicato pode pleitear judicialmente, só que aqui a questão não é nem judicialmente, aqui a questão é de negociação direta, sindicato-sindicato ou sindicato-empresa, beleza? Então, eu não utilizaria a OJ 121, não. Só ela, não, tá? Vamos para a próxima questão? A próxima questão diz assim, ó. É a sexta. Ângela dos Anjos foi admitida como empregada doméstica por Carmen Miranda em 16 de setembro de 2017 para exercer a jornada de 8 às 16h30. Que bom, Dani, que você está feliz. Muito bem. Ela trabalhava de 8 às 16h30 com apenas 30 minutos de intervalo intrajornada. E ela trabalhava de terça a sábado, mediante contrato escrito.
Considerando as restrições financeiras de sua família, Carmen pretende substituir a viagem internacional de férias por um período em seu sítio e cogita solicitar que Ângela a acompanhe neste interregno. Considerando o caso hipotético, responda. Letra A. O tempo de intervalo intrajornada da doméstica está regular? Gente, olha só, presta atenção. O tema da questão está bem escancarado, empregada doméstica. Presta atenção quantas horas de trabalho a nossa doméstica Ângela trabalhava. Ela trabalhava 8 horas e 30 minutos, com um intervalo de 30 minutos. E ela foi contratada mediante contrato escrito. E ela trabalhava terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias na semana, beleza? Empregada doméstica, muito bem. Lei Complementar 150 de 2015. Ok. A regra é, que a empregada doméstica tem direito ao intervalo de, no mínimo, 1 hora. Entretanto, a Lei Complementar 150, no seu artigo 13, traz a exceção, que é permitido, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, estabelecer um intervalo de 30 minutos. Então, esse intervalo está correto? Está correto, porque foi estabelecido mediante contrato escrito. Isso aí. A pegadinha é essa. Foi verbal? Foi tácito? Não, foi por acordo escrito. Se a questão, se liga, hashtag dica. Se a questão tivesse dito acordo tácito, acordo verbal, o que você deveria ter dito agora? Não está correto. Porque essa supressão, essa redução, tem que ser por acordo escrito. Por isso que está regular. E ela pode ter um intervalo de 30 minutos. Beleza? Tranquilinho? Essa é a nossa letra A. Agora, a letra B. A letra B diz: caso a empregada acompanhasse a família de sua empregadora em viagem, nesta situação, como ficaria a remuneração do tempo trabalhado? O que você vai dizer? Que a empregada doméstica, ao acompanhar a família em viagem, este período deve ser acrescido com um adicional de, no mínimo, 25% do valor do salário hora normal. Onde é que está isso, professora? No artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar 150. Então, ela pode acompanhar a família em viagem? Pode. Se ela quiser, pode. Só que aquele período que ela vai acompanhar a família em viagem, o bolsinho dela fica mais gordinho. Ela vai ter direito ao quê? A um adicional de viagem, de no mínimo 25% do salário hora dela. Onde é que está isso? Artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar 150 de 2015. Entenderam? Perfeito. Mas não acabou, não. Tem outra pergunta, que diz assim, ainda na B. E nessas condições, é possível a pactuação de banco de horas por meio de acordo individual? Ou seja, está perguntando o seguinte: se esse período que ela vai ficar lá, ganhando 25% a mais, pode ser depositado em banco de horas? Qual é a resposta? Sim. A Lei Complementar 150 de 2015, ela prevê justamente isso no artigo 11, parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz que esse período que ela vai lá ficar com a família em viagem, que ela deveria receber 25%, vai ser pago em banco de horas. E quando voltar, quem é que escolhe? É a doméstica. Então, é permitido pagar esses 25% através de banco de horas? É permitido. O artigo 11, parágrafo 3º da Lei Complementar 150 de 2015. Beleza? Dúvidas? Então, olha só. Se vocês notarem, nós estamos observando que as questões discursivas da FGV-OAB de segunda fase, o aluno ele já tem o domínio da matéria.
A parte mais complicada talvez seja encontrar no índice remissivo a fundamentação da resposta. Então, nesse caso, o aluno ele tem que ficar treinando sempre a pesquisa no índice remissivo. Porque o que eu estou vendo aqui de vocês é que vocês conseguem me dar a resposta muito rápido. Talvez a demora esteja em achar a fundamentação no índice remissivo. Deixa eu ver aqui, Dani está falando comigo. Professora, na letra A, ela não fará jus à indenização de 50% do intervalo suprimido? Dani, não. Na letra A, ela não vai ter isso porque ela combinou com o empregador, mediante acordo escrito, que o intervalo intra-jornada dela seria reduzido para apenas 30 minutos. Então, ela não teria direito. Lembrando ainda que a lei da doméstica é a que a regulamenta. Somente na omissão e havendo compatibilidade é que a gente aplica a nossa CLT nos contratos de trabalho da doméstica. Beleza? É o que diz lá o artigo 19 da lei da doméstica. Se a lei da doméstica for omissa, a gente se socorre na CLT. Tá bom? Vamos lá, tem mais pergunta. Fernanda está perguntando assim, professora, poderia ser o caput? Só o caput não, tá? Você teria que mencionar os parágrafos, artigo 11, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Só o caput não. Olha, preste atenção aqui de novo na professora. Às vezes, vocês deixam de ganhar 1/10, porque a fundamentação de vocês é incompleta. Às vezes, vocês até colocam o artigo correto, 11, mas vocês esquecem, na hora do nervosismo, de indicar se é caput, se é inciso, se é a linha, se é parágrafo. Tenham muito cuidado na hora de fundamentar as questões discursivas e a peça também, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Nós vamos agora para a 7ª questão. A 7ª questão diz assim, ó. Samuel foi contratado pela empresa Aquarela no período de 10 de junho de 2017 a 23 de agosto de 2019, quando foi demitido sem justa causa. Ali está casa, né? É causa, tá? Por iniciativa da empresa. A empresa lhe procurou e ofereceu uma forma de quitar as verbas do contrato de trabalho, sendo proposto pela empresa o pagamento das verbas em 5 parcelas mensais e consecutivas. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, responda. Vamos lá. Letra A. Para que este acordo tenha validade, o que é necessário e qual é a eficácia produzida? De nada, Dani. Então, olha só, presta atenção aqui, por gentileza. Imagina o seguinte, nós estamos falando da empresa que quer negociar com o empregador a extinção do contrato de trabalho. Ela quer propor ao empregado um acordo demissional. Hoje em dia, a empresa pode acordar com o empregado a forma de demissão? Pode. Através do quê, professora? Através do artigo 855-B da CLT, que é o procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Então, a empresa hoje pode acordar com o empregado, só cuidado, não é aqueles acordos malucos que a gente vê aí fora de me devolve a multa, eu te libero seguro-desemprego. Eu não estou falando desses abortos jurídicos, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando do acordo que está respaldado em lei. E aonde está, professora? No artigo 855-B da CLT. Procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Beleza? Nesse procedimento, qual é a característica? Cada uma das partes tem que estar acompanhado de advogado. E esses advogados, eles têm que ser, diferentes. O advogado representando a empresa, o advogado representando o empregado. E aí tem que ser feita o quê? Uma petição conjunta, assinada pelo empregado e seu advogado, assinado pelo empregador e o advogado do empregador.
onde nessa petição será exposta a proposta conciliatória, as bases do acordo. E aí, professora, o juiz, analisando a base conciliatória, a proposta de acordo, ele pode homologar ou não, ok? Então, olha só a pergunta. Para este acordo ter validade, o que será necessário? Ajuizar uma ação através do procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, aonde é necessário a presença obrigatória de advogados distintos, através de petição conjunta, demonstrando a forma de pagamento, cumprimento do acordo. Beleza? Onde é que está isso? Artigo 855B da CLT. E aí tem outra pergunta ali, ó. Qual a eficácia produzida pelo acordo? Se o acordo for homologado, conta para mim. O juiz olha aquele acordo e homologa aquele acordo. E já que é a vontade de vocês, homologo. Qual é a validade do acordo? Traduz agora para mim. Eficácia liberatória. Quitação total das obrigações do contrato de trabalho. É a súmula 330 do TST. Uma vez homologado o acordo, você emite eficácia liberatória. Quitação total às obrigações decorrentes do contrato de trabalho e da relação de emprego. Quitou, acabou, não pode cobrar mais nada. Beleza? Isabel, ficou confusa? Por quê, meu amor? Fala aí para mim no chat. Qual foi o motivo da confusão? Não, 625E é comissão de conciliação prévia. Não. Aqui a questão estava em torno do acordo extrajudicial, através do procedimento de homologação. Entendeu? Ali não é através de comissão de conciliação prévia, não. Não é CCP, não. Ali você realmente, isso, não é não. Não, estaria errado. Infelizmente, Alice, estaria errado. A resposta dessa questão é justamente que veio com a reforma trabalhista. Procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Ok? Artigo 855B. Tá? Mas olha só, a gente erra aqui para acertar na hora da prova. Se cair na hora da prova, a gente ganha um ponto da questão. Treinos difícil, jogo certo. Ok? A súmula, Camilinha, súmula 330 do TST. Súmula 330 do TST. Da quitação às obrigações do contrato de trabalho da relação de emprego. Ok? Eficácia liberatória. O juiz homologando, acabou. Eficácia liberatória. Não pode chorar depois. Agora, olha só. Presta atenção ainda aqui. Vamos aqui, tem outra pergunta. Aqui ainda diz assim, de nada, amore, o juiz está obrigado a homologar o acordo? Em caso de recusa, o que pode ser feito? Então, olha só, imagina, tá? Daniela está perguntando, qual a fundamentação da quitação? Súmula 330 do TST. Súmula 330. Então, imagina o seguinte, você distribuiu esse procedimento, pedindo para o juiz homologar. A pergunta é, o juiz é obrigado? Ele está ouvindo a empresa, está ouvindo o empregado, e ambos querem terminar o contrato daquela forma como está escrita. O juiz, diante dessa exposição, dessa vontade, ele fica obrigado a homologar o acordo naqueles termos? Resposta, não. O juiz ele não está obrigado a homologar o acordo entre as partes. Não, professora, não, ele não é obrigado. Inclusive, perfeito, Isabel, nossa, que emocionante. Isabel, coraçãozinho para você, ó, hashtag S2 para você. Por quê? Súmula 418 do TST. A súmula 418 diz lá, isso é uma discricionariedade do juiz. E nem venha você querer impetrar mandado de segurança que não cabe. Quem decide se vai homologar ou não é o juiz. Se o juiz olhar para aquele acordo e disser não homologo,
esse acordo é prejudicial ao empregado, não vai homologar. E aí a outra pergunta veio lá. Se ele não homologar, ele vai prolatar uma sentença. É um processo, ele vai prolatar uma sentença. Da sentença cabe recurso ordinário. Tá lembrado? Não sou a Inês, não, mas veio logo aquela musiquinha da Inês, tá lembrado? Isso aí, artigo 895, inciso 1 da CLT. Fala sério agora que vocês não lembram das nossas musiquinhas. Da nossa não, que eu não tenho musiquinha. Quem tem musiquinha é a Inês, porque a minha voz é de taquara rachada. Não é não? Então, cabe recurso ordinário. Isso mesmo. Ado a ado, cada um. Mas gente. Nessa hora a gente lembra da dancinha? Lembra da dancinha da última aula? Pois é justamente isso. É disso que eu tenho saudade, da presença de vocês. Eu também, gente. Eu sou advogada há 20 anos, advogo em outras áreas, mas direito e trabalho é a minha paixão. Eu confesso, direito e trabalho é a minha paixão. A música, a dancinha, não vem na cabeça? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Negou provimento, agravo de instrumento. Negou segmento, agravo de instrumento. Tá lembrada? Pois é, muito bem. Isso aí. Então, na verdade, o juiz não é obrigado a homologar, não vai homologar, e dessa decisão cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 895.1 da CLT. Beleza? Tamo junto. Isso aí. Vamos para a 8ª questão? A 8ª questão diz assim, ó. Uma sociedade empresária, mas tem dança. É verdade, Maurício. Eu não sei cantar, não, mas eu tenho a dancinha. Eu sou a chacrete. Isso aí. Eu sou lá aquelas meninas do Faustão. Fico lá, tá bom? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no chat. Professora, o artigo 855-D aduz que o juiz analisará o acordo e poderá também incluir na resposta? Isso aí é fácil, na hora do nervosismo, Luiz Fernando. Cantar e dançar, o examinador só vai te chamar de doidinho, mas é você, lá na hora, ó, lembrando da professora e a musiquinha vindo na cabeça. Tamo junto, tá bom? Pode sim, Nanda. Você pode incluir o 855-D, tá? Além da súmula 418. Não tem problema, não. Sem problema nenhum, ok? Então, vamos lá? Vamos para a próxima questão? A próxima questão diz assim, ó. Ó, estou vendo aqui no chat o seguinte, a Andréia está perguntando se a transmissão está travando para vocês. Tá normal? Isabel está dizendo que está normal, Andréia. Está dizendo que está tudo normal, tá bom? Vamos lá, então. Vamos para a 8ª questão. Fernandinha também disse. Então, vamos que vamos. Olha só. 8ª questão. Ela diz assim, uma sociedade empresária... De repente, Andréia, eu não sei se você sair e voltar, será que não melhora, não? Pode ser. Ok? Vamos lá, então. Uma sociedade empresária possui 80 empregados. E considerando que, na database da categoria, não houve acordo sobre o índice de reajuste que seria concedido, 20 desses trabalhadores iniciaram uma greve, permanecendo em frente à sede da Ré, de braços cruzados, permitindo a entrada dos fornecedores, a saída dos caminhões e o ingresso daqueles que resolveram não participar do movimento paredista. Como a paralisação já durava 15 dias e continuava em curso, gerando considerável prejuízo financeiro, a sociedade empresária resolveu dispensar os grevistas por justa causa, além de não pagar a eles o adiantamento salarial de 40% que normalmente concedia aos empregados no dia 10 de cada mês.
Diante da situação retratada, da lei e do entendimento jurisprudencial dominante, responda às indagações a seguir. Letra A. Como advogado, atenção. Como advogado dos empregados demitidos, indique a tese que você sustentaria contra a dispensa por justa causa, realizada pela sociedade empresária. Gente, olha só. Essa questão, ela fala de um tema específico. Qual é o tema dessa questão? Greve. Essa questão, ela fala justamente sobre o quê? Greve. E nós temos uma lei que regulamenta a greve. É a Lei 7783/89. É a lei de greve. Nós também temos a nossa Constituição Federal, no artigo 8º da Constituição Federal. A pergunta é: você, como advogado dos empregados, qual é a tese que você utilizaria para retirar a demissão por justa causa? E aí, a tese que você vai utilizar é aquela que está prevista no artigo 6 da Lei de Greve. No artigo 6 da Lei de Greve, ou na Constituição Federal, o artigo 9º. Ainda temos a súmula 316 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Eu utilizaria também a súmula 316. E qual é a tese que nós iríamos utilizar? Que a greve é um direito do trabalhador, que ninguém pode ser demitido por justa causa ao exercer o direito de greve. Então, a greve é um direito amparado inerente aos trabalhadores. A empresa agiu incorretamente porque ela não pode demitir por justa causa o empregado que aderiu à greve. E qual é a base legal? Artigo 9º da Constituição Federal, súmula 316 do Supremo Tribunal Federal, artigo 6 da Lei 7783/89. Beleza? Essa é a letra A. Agora, a letra B. Como, presta atenção agora que muda o polo. Como advogado da sociedade empresária, indique a tese que você apresentaria para enfrentar uma reclamação trabalhista na qual os empregados grevistas postulassem o valor do adiantamento salarial não pago. Também é fácil, né? Como é que fica o contrato de trabalho dos empregados durante a greve? Como é que fica? O que a lei diz sobre a greve? Suspensão. Não trabalha, não recebe, não conta tempo de serviço. Então, a tese que o advogado da empresa deveria sustentar é que a adesão do empregado à greve acarreta na suspensão do contrato de trabalho. É a suspensão. Isso aí, artigo 7 da Lei de Greve. Não trabalha, não recebe salário, não conta tempo de serviço. Beleza? Artigo 7. Espera aí, deixa eu ver aqui. A Suzaninha está perguntando, professora, poderia colocar o artigo 7, parágrafo único? Deixa eu ver o parágrafo único, para te dar essa resposta corretamente. Espera aí. Estou abrindo aqui, ó. Artigo 7 da Lei de Greve. 77. É vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como... Olha, o parágrafo único do artigo 7 você pode colocar na letra A. Na letra A pode. Isso mesmo, na letra A pode. Correto, pode. Também utilizaria. Estava resolvido o seu problema aí também. Beleza? Dúvidas? Então, uma questão, coloquei na letra A, então tá certo. Então, você poderia ter utilizado 316 da Constituição do Supremo Tribunal Federal, poderia ter utilizado o parágrafo único do artigo 7, o artigo 9º da Constituição Federal, todas elas estariam corretas para a fundamentação da letra A. Beleza, sem problema nenhum. Tá bom? Vamos para a nona questão? Nona questão diz assim, Paulo e João foram eleitos dirigentes sindicais.
Ambos se candidataram na mesma data, sendo que João estava em gozo de aviso prévio. Um mês após a eleição, ambos foram dispensados. Com base na hipótese apresentada, responda os itens a seguir. Letra A. Paulo e João poderiam ser dispensados? Olha só a pegadinha, hein? Os dois se candidataram, só que João estava no aviso prévio. Quem é que pode ser demitido apenas? Somente João, porque não adquire estabilidade a candidatura do empregado à dirigente sindical no período do aviso prévio. Então, daqueles dois ali, quem é que poderia ser demitido? Somente João. Por quê? Porque João se candidatou no período do aviso prévio. E a resposta está onde? Na súmula 369, item 5 do TST. A candidatura no curso do aviso prévio não gera estabilidade. Agora, Paulo. Paulo poderia? Paulo não poderia ser demitido, porque ele adquiriu estabilidade. E essa estabilidade começou quando? Desde o registro de sua candidatura, sendo eleito durante seu mandato eletivo e após o término do seu mandato por mais um ano. É o artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Tá? E aí você deveria explicar essas duas situações. Tem ainda a letra B. Na hipótese, presta atenção aqui agora, olha. Na hipótese, isso mesmo, parágrafo 3º. Na hipótese de reconhecimento de estabilidade, na qualidade de advogado do empregado, sendo insustentável o convívio entre empregado e empregador, o que você poderá requerer na defesa dos interesses do seu cliente? Veja lá, hashtag, hein? Paulo tem estabilidade, só que o convívio com o empregador não dá mais, está tendo atrito, ele não quer pedir demissão. Como é intolerável aquele convívio, o que ele pode fazer? Ele pode pedir ao juiz a conversão da estabilidade em indenização, conforme o artigo 496 e 497 da CLT. Não tem mais compatibilidade? Está insustentável? Então, solicita ao juiz, através de uma reclamação trabalhista, a conversão da estabilidade em indenização. Isso mesmo, artigo 496, combinado com o artigo 497 da CLT. Beleza? Muito bem, Isabel está bombando. Parabéns, conversão da estabilidade em indenização. Muito bem, ok? Tranquilinha essa daí, tá? Vamos agora para a questão de número 10. Olha aqui. A questão de número 10 diz o seguinte: em determinada empresa que explora atividade não essencial para a sociedade, houve... É o quê, Maurício? Maurício está aqui assim, distrato, professora. Como assim distrato? Explica melhor aí no chat que a professora não entendeu. Tá com medo nada, tá bombando, tá? Vai gabaritar as 4 questões da segunda fase, vai gabaritar. Só ali, ó, é 1,5 ponto cada uma, não é isso? Só ali você já está 1,25, perdão. Só ali já tem 5 pontos para você, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima, enquanto o Maurício bota... Não entendi o distrato, mas vamos embora, vida que segue. Aqui diz assim, ó, em determinada empresa que explora atividade não essencial para a sociedade, houve a deflagração da greve, porque os trabalhadores reivindicaram melhores condições de trabalho, além de reajuste salarial. Gente, todo mundo já passou. Todo mundo já passou, pode ter certeza. Vocês vão fazer a prova e vão gabaritar, ok? Em relação a essa situação, responda. Letra A. Informe o que acontecerá de imediato com o pagamento dos salários dos empregados que aderiram à greve. Gente, o que a lei de greve prevê ao empregado que adere à greve? A gente acabou de falar numa outra questão bem parecida. Durante a greve, o contrato de trabalho permanece suspenso.
Se permanece suspenso, não trabalha, não recebe, não conta tempo de serviço. Então, como ocorreu a greve, com a paralisação dos serviços, haverá a suspensão do contrato de trabalho sem pagamento de salário e sem contar tempo de serviço. Artigo 7 da Lei 7783/89. Ponto. E a letra B? Se a paralisação fosse oriunda do lockout, o que acontecerá com os contratos, com os salários dos empregados? O que é lockout, professora? É a greve patronal. Lockout é quando a empresa impede a prestação de serviço dos empregados. O lockout é permitido? Não é. Lockout é abusivo. Não pode. E aí, professora, o que acontece quando a empresa faz esse lockout, esse lockout, a empresa bloqueia a prestação de serviço de forma abusiva? Os salários continuam a ser devidos ao empregado, porque é vedado ao empregador o lockout. Onde é que está isso? Tanto na lei de greve, no artigo 17, parágrafo único, como também na CLT, no artigo 722, parágrafo 3º. Beleza? Então, a resposta da letra B é a seguinte, que o lockout é vedado ao empregador. Nesse caso, os salários serão devidos. Ou você fundamenta no artigo 722, parágrafo 3º da CLT, ou você fundamenta na lei de greve, que é 7783/89, artigo 17, parágrafo único. Ok? Tranquilinho? Tamo junto? Dúvida até aí? Tranquilo, né? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Nós já chegamos na metade das questões. Vamos fazer uma pausa para um cafezinho, para a gente ir ao banheiro e voltar? E aí a gente continua daqui a pouquinho? Pode ser? Ou já que está no ritmo, vamos seguir? Eu estou à disposição de vocês. O que vocês preferem? Me digam aí, por gentileza. Vamos seguir? Isabel está dizendo aqui, mais alguém se manifesta? Eu posso seguir, não tem problema não. Estou preocupada só com vocês. Eu estou de boa. Estou com o meu café aqui. Ah, a Isabel quer pausa, gente. A Isabel quer pausa. Rodrigo, você não é de Deus, Rodrigo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sim, 10 minutinhos? Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte, uma pausa de 10 minutinhos. Quando eu estiver voltando, eu aviso lá no nosso grupo que eu estou voltando, tá certo? Uma pausa rápida para a gente corrigir isso daqui. Faltam só 10 questões, é rapidinho, tá certo? Para a gente pegar uma água e voltar, tá bom? Então, até daqui a pouco, gente. Um intervalinho, a gente volta em breve. Me aguardem. Beijos!